Pessoal, boa noite. Boa noite. Bom, mais uma vez, essa não é a primeira vez, nem a segunda, que me colocam ou antes ou depois do Lula, então é sempre difícil, né? Essa tarefa de manter esse... Ainda mais que é um assunto um pouco mais técnico, denso, mas vamos lá. Acho que o pessoal vai colocar a apresentação. Bom, só para reforçar, meu nome é José Papo, eu trabalho atualmente no Google, na área de Developer e Startup Relations, para a América Latina, então eu sou o líder que a gente tem uma equipe que faz todo esse relacionamento com desenvolvedores e startups, falando sobre todas as APIs do Google, né, e como vocês podem utilizar isso nos seus produtos. A gente faz parte da divisão de engenharia, a gente não é de vendas, a gente não é de marketing, a gente não está aqui para vender nada, cada um usa o que quiser, como quiser e se quiser. O que eu vim falar aqui hoje, especificamente, é sobre um assunto que está bastante em voga, e eu queria fazer uma visão geral, para que vocês entendessem o que é esse novo conceito, né, o serverless, para que serve, como funciona, quais são os principais paradigmas arquiteturais, e como o Google vê esses paradigmas e como o Google está inserido nisso, né? Bom, meu Twitter é o José Papo, depois para quem quiser me seguir. Então, a gente vai falar sobre isso. É claro que eu vou usar como contexto soluções que o Google está criando exatamente dentro desse novo paradigma serverless, né? Para começar, eu quis colocar uma frase que eu achei interessante, que é do Jeremy Edberg, que hoje não está mais no Netflix, mas ele foi o Chief Reliability Architect do Netflix, que fala que o futuro vai ser serverless, né? E é uma frase interessante, né? Ele tem um artigo que ele escreveu sobre o assunto, e a gente vai entender por quê. Mas essa acho que é uma tendência muito forte do paradigma computacional que a gente tem de nuvem, né? A computação em nuvem ela começou, né, primeiro com máquinas virtuais, né? E aí a gente passou a ter máquinas virtuais em nuvens públicas. Depois começaram a surgir paradigmas como plataforma como serviço, que é o paradigma, por exemplo, do Heroku ou do Google App Engine, entre outros. E agora a gente está vendo esse outro paradigma que vai até além de uma plataforma como serviço, porque você parte do princípio que você nem precisa saber que você está rodando servidores ou VMs, porque até mesmo numa plataforma como serviço você ainda tem que dizer quantos nós você quer rodar, etc. E a gente vai ver que os serverless não tem mais isso, né? Você simplesmente ignora a existência do servidor. Por isso que é serverless, né? Não há servidores mais quando a gente faz a aplicação. Quando a gente fala em serverless, é importante frisar que tem dois tipos. E aí, quando você for estudar esse assunto, você vai ver que tem dois tipos de arquitetura serverless. Uma é o Backend as a Service, é uma plataforma que a gente chama de BaaS, Backend as a Service, que nada mais são do que bancos de dados ou serviços de analytics, serviços de crash reporting, serviços de autenticação, todos acessíveis diretamente através de APIs, e somente através de APIs, onde você não precisa, de novo, ter um servidor por trás para usar esse serviço, né? Pode ser um banco de dados, pode ser um serviço de autenticação. Então, um deles é o Firebase, né? É o exemplo que a gente falou. O Google ele pensou numa visão de facilitar o trabalho de desenvolvedores móveis, ou desenvolvedores mobile, através do Firebase, com uma arquitetura muito mais simples, e é basicamente isso, né? Na verdade, você tem seus dispositivos, iOS, Android, Web, você tem as várias plataformas, o seu código-fonte, o código que acessa esse banco de dados, esse serviço que faz o Analytics, esse serviço que faz a autenticação, ele vive diretamente na aplicação cliente. Então, ele vive dentro do iOS, da sua aplicação iOS, do seu código Android ou do seu código web. Quer dizer, ele não fica no servidor, né? Ele fica dentro da aplicação cliente. Esse é o primeiro formato. Quer dizer, quando a gente pega um código exemplo, nesse sentido, você vai ver que, basicamente, você instancia o banco de dados que você quer e você faz a operação. Ou você faz uma leitura do dado,
no caso aqui ele está fazendo uma leitura, né? Caso o dado mude, ele automaticamente faz a carga do dado novo. Isso é uma das grandes vantagens do Firebase, do banco de dados, né, de real-time, que ele consegue detectar quando acontece qualquer mudança. Por exemplo, se alguém muda a aplicação, muda um registro no banco de dados de um device, o outro device detecta essa mudança através do onDataChange e automaticamente ele consegue fazer o refresh da sua interface com um novo dado, né? Por isso que o exemplo típico, né, de aplicação assim seria um chat, né? Um chat em real-time, né? Um WhatsApp, o Google Halo, mas, na verdade, qualquer aplicação que você precise desse refresh automático, muitas pessoas já estão começando a usar o Firebase, banco de dados, para fazer aplicações de internet das coisas também, exatamente por causa dessa questão do refresh automático, porque ele já tem esse código, né, que faz isso. Então, perceba, o código está onde? Esse código aí vive aonde? Ele vive, nesse caso aí, é um código Android. Então, ele vive dentro da aplicação Android. Mas o Firebase também tem código-fonte para você usar para o iOS, né, Objective-C ou Swift, e para a web também, com JavaScript. Então, ele vive, de novo, dentro do código cliente. Esse é o primeiro paradigma. O código vive no client e não mais no server. E o server é o quê? O server, na verdade, o Google resolve, né? Você não sabe exatamente como ele faz isso, mas tem lá um banco de dados, né? Claro, tem servidores por trás. A questão é que você, como desenvolvedor, você não precisa mais usar ou entender como isso funciona. Então, para quem é desenvolvedor móvel e não quer ficar tendo que entender exatamente subir servidor Linux, subir Windows, subir aplicação, subir application server, né? Subir o application server, testar, configurar, ver se funciona, fazer isso, escalar para vários nós, instalar Docker, etc. Acabou, não tem mais nada disso. Você coloca essa linha de código e vai funcionar. Então, esse é o paradigma do serverless, o primeiro deles, que é o backend as a service. Então, esse é um dos exemplos. O segundo paradigma de serverless, que apareceu, eu vou explicar por quê, é o Function as a Service. Esse modelo, a lógica já fica lá no lado do servidor. Então, ele não roda mais na sua aplicação cliente. Ele roda em um servidor. O servidor você tem que levantar? Não. O servidor fica lá no Google e você, de novo, não sabe que ele existe. Mas ele é um código que é disparado por algum tipo de evento, e ele executa em um container stateless, ele é totalmente stateless, e é gerenciado por terceiros. De novo, você não precisa saber Docker, você não precisa saber como isso funciona, você não precisa saber como configurar esse servidor. Sabe como que é? É isso aqui, ó. O exemplo que eu vou dar é do Google Cloud Functions, que é o modelo que o Google criou, né, para fazer isso. Ele está hoje em alpha, logo mais vai estar em beta, mas vocês já podem ter acesso. Esse aqui é o modelo como ele funciona, a arquitetura dele. Ele emite eventos, né? Quer dizer, você tem que ter um evento que dispara essa função, a função responde ao evento e ela pode chamar outras APIs e fazer outras coisas. O que é um evento? O evento pode ser várias coisas. O evento pode ser uma chamada HTTP, então você pode criar uma API para você chamar essas funções serverless. Ela pode ser uma chamada, uma fila de mensagens, ela pode ser um arquivo, digamos assim, pode ser uma imagem que você coloca num storage de cloud. Quando ele detecta que essa imagem entrou, ele dispara. Pode ser uma mudança no banco de dados, por exemplo, do Firebase. Quando fizer essa mudança, você dispara essa função. Então, por que ele surgiu? Exatamente porque, quando a gente vê os serviços que existem nos back-end as a services, às vezes você precisa de coisas além. Você precisa de uma lógica mais customizada que ele não consegue te oferecer, esses serviços como o Firebase. Então, você pode usar essa lógica customizada dentro do lado do servidor para fazer coisas mais rebuscadas, ou disparar outros tipos de ações ou atividades. É por isso que ele existe, por isso que ele foi criado, porque foi visto que existe essa restrição nas plataformas como o Firebase ou qualquer outro back-end as a service, porque ele tem várias coisas que facilitam sua vida, mas às vezes faltam coisas customizadas que você quer criar e que você não tem. Então, como funciona o código dele? É isso aqui, ó. Esse é um código de uma função Google Cloud Functions. Essa função, basicamente, ela detecta um texto. Essa é muito legal, porque ela está usando o Cloud Vision API do Google também.
Então, ela detecta o texto de uma imagem. Então, aonde ele está fazendo essa detecção? Então, você vê que essa função ela pode chamar outras funções ou outros elementos, né? Mas ela está aqui, ó, o vision.detect, esse vision.detectText, esse vision é a Vision API do Google. Então, ele consegue, através desse método detectar texto, ele lê a imagem, e a partir dessa, que é uma leitura OCR, né, e ele lê qual é o texto da imagem. Para que ele faz isso? No caso dessa função, depois que ele detecta a imagem, ele extrai o texto e pode traduzir para outras línguas, por exemplo, usando a API do Google Translate. Então, olha só, por isso que você pode precisar de uma lógica server-side, para você poder fazer coisas que seriam impossíveis de fazer só usando um back-end as a service. Tudo isso está dentro dessa função, simples. Mas como que ela entra na nuvem, né? Como que ela vai para o servidor? É aqui, ó, é isso aqui, ó. Você tem um painel no Google Cloud, onde você diz qual é o nome da função que você quer subir, quanto você quer alocar de memória, como que ele vai ser disparado. Então, aqui você pode dizer se você quer disparar ele através de uma fila de mensagem, através de uma imagem que vai ser jogada num Cloud Storage, ou HTTP, ou se for uma chamada de API. Então, você pode chamar através de chamadas de API também. Aí você pode subir esse código através de um repositório de Git ou até um zip. Você joga um arquivo zip e acabou. Subiu a função. E aí, a partir do momento que ela subiu, ele já está rodando. Sem você precisar configurar Linux, sem você precisar configurar servidor, Docker, nada disso. É isso. Subiu a função e acabou. Esse é o novo paradigma serverless. Que a gente está falando. Quer dizer, ou você vai trabalhar usando back-end as a service, ou né, functions as a service, funções como serviço, onde você só tem o código puro e simples, limpo, você joga e acabou. Né? Sem operacional, sem servidor, sem gestão de containers e etc. Então, de novo, é um novo paradigma e é uma outra possibilidade de fazer desenvolvimento de aplicativos. Né? Por isso que ele é muito parecido, ou ele tem certas ligações com os movimentos DevOps, NoOps ou Fully Managed. Né? Vocês vão ver muito essas palavras também quando a gente fala no serverless. Porque é exatamente por quê? É para isso, é para facilitar o desenvolvedor. O foco é muito grande no desenvolvedor em reduzir o máximo possível as complexidades operacionais para você subir essa função. Quer dizer, essa função que eu coloquei lá na nuvem, que eu subi, se eu quiser chamar ela 1 milhão de vezes simultaneamente, eu consigo. O Google vai me resolver isso. E ele vai cobrar só por essas chamadas. Eu não preciso ter um servidor rodando o tempo todo. Essa também é uma outra grande mudança, que eu depois vou falar, que é a questão do custo operacional reduzido que isso traz. Né? Que aí realmente vira uma nuvem. Aí realmente você vai pagar pelo que você usa. Né? Você não vai precisar ficar com um servidor no ar parado, sendo utilizado, sendo que você tem a função está lá e ela só vai ser cobrada de você quando ela realmente for executada. Né? É assim que funciona um serviço de back-end as a service ou função como serviço. Né? Bom, isso também está começando a acontecer em outros paradigmas dentro do Google. Então, por exemplo, o serviço de fila de mensagem do Google também é serverless. Você só precisa usar uma API, você chama a API e ele joga numa fila de mensagens. Como que ele faz isso? Quais servidores tem por trás? Se é Linux, se é Windows, se é um servidores Brubbles do Google inventou? Não interessa, você usa a API de fila de mensagem para fazer isso. A mesma coisa o Machine Learning do Google. O serviço de Machine Learning do Google roda dentro de servidores do Google e você usa as entradas e as saídas para você jogar os seus dados. Ou o BigQuery, que você não precisa rodar, não tem servidor, né? Ele é totalmente no-ops. Né? Você não tem que ficar gerenciando o servidor desses serviços para você fazer Big Data ou gerar grandes quantidades de dados. Mas, é claro, tudo tem vantagens e desvantagens nesse mundo. Então, é importante também ficar claro. Eu não vou vir aqui para falar só do que é legal, que é cool, que é fantástico, não. Tanto esse novo modelo, esse conceito, o base, o FAS e os serverless, ele tem vantagens e desvantagens. Primeiro, é claro, vamos falar das vantagens. O primeiro é o custo de escalabilidade, que é reduzido. Você vai pagar, então,
de novo, o modelo, como funciona? Ele paga somente por tempo de execução e pela memória que você aloca para cada função, toda vez que ele executa. Então, esse é o modelo. Então, se você não tiver, por exemplo, durante um mês, sei lá, ou do começo da sua startup, ninguém executar nada, você não vai pagar nada. Se você executar 1 milhão de operações, você vai pagar por esse 1 milhão de operações. Se você executar 1 bilhão de operações, você vai pagar 1 bilhão de operações. Não precisa ter um servidor lá rodando sempre, para pelo menos tá sempre lá esperando uma operação chegar, né, e você ter que pagar por isso. Então, você paga exatamente pelo uso daquela função. Isso, obviamente, se traduz em custo operacional reduzido, né? Porque você, além de pagar menos por execução da função, você também tem um custo operacional no sentido de que você não tem que ficar gerenciando o servidor, gerenciando servidor de aplicação, né? Criar um monte de parafernálias para gerenciar todo esse processo e esse trabalho. E, claro, o custo de desenvolvimento, que acaba sendo reduzido. De novo, você faz isso diretamente na função, você desenvolve código e faz um processo muito mais simples de DevOps, né? Ou de gestão desses ativos de software que você tem. Então, essas são as vantagens. É claro, agora a gente tem que ver as desvantagens. Qual que é a desvantagem? Ou desvantagens? Uma pode ser o lock-in de provedores. Então, cada provedor, como é uma tecnologia muito nova, cada provedor de nuvem tem a sua tecnologia. Então, o Google tem o seu, que é o Google Cloud Functions, a Amazon tem a sua, a Microsoft tem a dela, a IBM também tem a dela. Então, cada um tem a sua. Então, hoje, não existe um padrão de mercado. Então, isso pode gerar um certo lock-in. Você pode ficar preso a um dos provedores, o que pode ser ruim ou bom, depende de como você vê. Às vezes é melhor você ficar já focado em um e ter certeza que você vai usar aquela tecnologia. O que é interessante é que hoje já estão surgindo empresas e pessoas criando frameworks para abstrair os serverless, né? Essas funções que cada provedor de cloud tem. Então, se alguém quiser olhar, eu recomendo, procura pelo Serverless Framework. Eu coloquei ali o link, tá? Depois a minha apresentação ela está no SlideShare, vocês podem depois baixar. Mas o Serverless Framework é um framework que hoje já funciona para alguns provedores e a ideia deles é criar um framework que abstraia todos os servidores de nuvem. Então, você pode usar esse framework. Aí, se você falar, poxa, agora eu quero rodar não só no Google, quero rodar na Amazon também. Essas mesmas funções. Você consegue portar essa função e rodar o framework serverless para fazer isso acontecer. Tá? Então, isso é interessante, é uma coisa que está acontecendo, exatamente essas abstrações em cima das plataformas de funções como serviço. A outra desvantagem que é específica para o Back-end as a Services, que é no caso do BaaS, que é a repetição de lógica nas camadas cliente. Então, quando você desenvolve uma solução usando, por exemplo, o Firebase Database, obviamente, como você está desenvolvendo tudo na camada cliente, no Android, no iOS ou na web, você tem que repetir aquela lógica de negócio que você faz para fazer a leitura, o update do dado no banco de dados, você tem que repetir isso em cada camada ou cada aplicação que você está construindo, né? O que pode ser ou não ser uma desvantagem tão grande, depende da forma como você vê. E a outra coisa que hoje é assim, isso pode mudar no futuro, mas hoje todas as soluções de Function as a Service são assim, elas são stateless. Quer dizer, quando você chama essa função, você tem que entender que ela tem que resolver o que ela vai fazer, retornar o dado, e você não consegue manter o estado daquela função ou o dado daquela função em memória para uma outra utilizar. Isso não existe ainda. A forma como isso hoje, se você precisar fazer, é resolvido, é ter, às vezes, um in-memory cache, tipo um Redis, né, alguma coisa, um Memcache, algo assim,
que mantém, né, o estado e que você pode usar para fazer essa conexão. Mas hoje, diretamente no Function as a Service, no FaaS, não existe como você manter o estado. O que pode ser uma coisa boa, na verdade, né? Porque se você pensar no paradigma que é recomendado para desenvolvimento de aplicações hoje, que, inclusive, quem começou a construir isso foi, na visão do Heroku, o 12-Factor Applications. Uma das grandes recomendações é criar soluções, aplicações stateless, né? Quer dizer, não ficar tentando manter estado entre aplicações durante esse processo. Então, isso pode até ajudar você a manter uma arquitetura mais rígida, né, da sua aplicação. Então, essas são as desvantagens. Para entender é importante entender também qual que é a diferença, por que serverless é diferente de containers. E é diferente. Por quê? Porque quando você está falando em containers, que também é uma grande novidade, né, uma grande tendência hoje, a grande diferença é que o container ainda não é serverless, né? Você tem que gerenciar o container, você tem que ter gerenciadores de containers por trás. Então, você tem um trabalho de operacional para manter essa aplicação. Então, você vai ter que usar o Kubernetes, que é do Google, ou você vai usar o Docker Swarm, do Docker. De qualquer forma, você tem que ter soluções que vão fazer a gestão e a orquestração desses containers. Quer dizer, isso não é uma coisa tão simples se você tem aplicações grandes, né, ou rebuscadas. Então, de novo, não estou dizendo que agora comece a usar os servers. Na verdade, é só para vocês entenderem as diferenças e opções. Então, quer dizer, quando eu for desenvolver uma aplicação, você pode desenvolver ela utilizando VM, você pode desenvolver ela utilizando Docker e Kubernetes, você pode usar o serverless. Então, tem vários conceitos. Você pode usar, inclusive, várias dessas coisas juntas. Você pode usar BaaS com FaaS e containers para alguma coisa. Então, o interessante hoje é que você tem diversas arquiteturas diferentes para você pensar uma aplicação, seja ela mobile, seja web, seja de machine learning, seja de back-end, o que importa, não importa o que seja, você tem vários recursos e soluções diferentes, arquiteturas diferentes para fazer isso. Então, acho que essa é a parte interessante. Então, uma coisa que o container tem que hoje é interessante, diferente do Function as a Service e do Backend as a Service, é que eles são mais portáveis, né? Portável no sentido que eu consigo rodar Docker e Kubernetes, por exemplo, apesar de ser o Kubernetes ser do Google, ele é open source, então, e você consegue rodar ele na nuvem do Google, da Microsoft, da Amazon, né, da IBM, eu consigo rodar ele onde eu quiser. Essa é uma diferença, né? Os containers hoje eles são mais portáveis, permitem essa facilidade de movimentação entre nuvens, nesse sentido mais abstrato. É lógico que quando você tem muitos dados numa nuvem, a migração não é tão simples assim. Às vezes a gente pensa, se eu colocar tudo em Docker é muito fácil migrar. Não é bem assim, né? Migrações sempre são complicadas, mas facilita, né? É menos complicado. Uma coisa interessante que tem no conceito do FaaS, o FaaS em si é uma função, né? É uma função que você sobe para a nuvem, né? Como eu mostrei lá, você tem um wizard que faz você subir a função para a nuvem e ela fica lá, vive lá. Como que eu faço para conectar ou acessar ela, né? Uma das coisas um dos paradigmas, né, um dos patterns ou padrões arquiteturais que você tem para acessar essas funções como serviço é usar um serviço HTTP. E aí, uma das coisas que é recomendável você fazer é usar um API Gateway, um gateway de APIs, né? O que é um API Gateway? Aliás, isso é recomendável para qualquer tipo de empresa que tem muitas APIs, né, para corporações, ou mesmo até startups que têm que gerenciar e orquestrar essas APIs, porque o API Gateway ele não é só uma forma de você conseguir acessar essas APIs. Ele também te dá um monte de serviços de segurança, autenticação, controle, gestão. Por exemplo, quantas pessoas acessaram essa API? Quantas vezes ela foi chamada? Inclusive, dependendo do tipo de solução que você tem, o Google, inclusive, recentemente comprou uma empresa que tem uma solução que chega até esse nível, que é de monetização de API.
Então, ele consegue saber exatamente quantas vezes uma API foi chamada por um desenvolvedor, para, se ele quiser cobrar, você, como desenvolvedor, conseguir cobrar exatamente a quantidade de vezes que aquele desenvolvedor chamou a sua API, por exemplo, né? Então, o API Gateway ele serve como um orquestrador de API, e você pode colocar as suas funções por trás desse API Gateway, né? Então, esse é um padrão arquitetural muito forte para quem usa a função como serviço, Function as a Service. Tá? Outros padrões arquiteturais interessantes, né? Como eu comentei, uma das coisas que é bem comum ultimamente pensar, quando a gente fala nessa nova arquitetura, é você usar BAS mais FAS mais API Gateway. Quer dizer, por que você usaria o BAS, o Backend as a Service? Para te dar aqueles serviços que já estão prontos, para você não precisar construir eles do zero. Por exemplo, serviço de autenticação com o Facebook. Para que você vai fazer isso do zero, se o Firebase te dá isso de graça? Você não precisa pagar nada por isso. Ou o serviço de autenticação com o Google, que o Firebase também te dá. Ou com o Twitter, que o Firebase também te dá. Ou o serviço de Analytics, para a sua aplicação mobile, que o Firebase te dá de graça também. Tudo isso está de graça. Você não precisa pagar. Você vai lá no Firebase, se cadastra e já recebe esses serviços automaticamente de graça. Então, e aí você não precisa construir eles. Você não gasta tempo para construir. Então, você usaria o BAS. O Function as a Service, você vai construir para quê? Para aquelas funções que são específicas, coisas que você tem que desenvolver, que o Backend as a Service não vai resolver. Então, você pode usar o Function as a Service para fazer isso. E aí você vai ter o Gateway de APIs aqui no meio, para poder acessar essas funções. Então, veja que você vai ter, por exemplo, o serviço de autenticação é um exemplo, né, de um BAS que você vai usar, e aí você pode ter o BAS também acessando direto um banco de dados específico. Por exemplo, se você for usar o Firebase Database, você vai acessar direto da aplicação cliente o banco de dados do Firebase. E aí você pode ter um outro banco de dados que é, sei lá, às vezes é um banco de dados legado da empresa, sei lá, um Oracle, um DB2, etc. E aí você pode construir funções como serviço para acessar esses caras aí, e eles são complementados pelo API Gateway. Então, esse é um padrão arquitetural muito forte, tá? Que vai começar a aparecer. Outro padrão arquitetural interessante aí é como você faz esses padrões agora esses 3 próximos que eu vou falar, eles são como que você organiza os arquivos ou as suas funções como serviço. E aí depende de como você quer fazer ou facilitar o trabalho ou não de desenvolvimento, operação e integração. O primeiro padrão arquitetural é o nanoservice, que significa o quê? Cada coisinha, cada método que você fizer, você coloca no arquivo, no caso tá JS aí, porque o Google Cloud Functions hoje é JavaScript, a linguagem dele. Mas claro que vão ter novas no futuro. Por enquanto é JavaScript. Mas, por exemplo, função para fazer criação de usuário fica em um arquivo. A função de fazer uma busca no usuário ou fazer um update no usuário em outro arquivo. Então, você separa as funções pelas chamadas de API. Então, se for um post, né, para fazer uma criação de um novo usuário, ele está numa função, o get está em outra, e assim por diante. Então, fica bem separado, por isso que chama nanoservice. É menor ainda do que um microservice, né? Ele é bem específico, então cada função mapeia para uma chamada de API. A outra forma é um microservice. Então, em vez de você ter essa coisa bem separada, você cria um JavaScript para cada entidade, né, do sistema, ou para cada um desses elementos que o sistema tem, por exemplo, um usuário. Então, você consegue, aí você faz o mapeamento, não é 1 para 1, né? É N para 1. E aí você tem o último padrão arquitetural, que é o monolito, né? Monolito seria você fazer tudo numa coisa só. Você tem um arquivo JavaScript gigante com tudo, quer dizer, fica fácil para você subir, mas também é um inferno, não é muito recomendado, a não ser que você tenha um sistema muito pequeno, né, para desenvolver. Então, essa também é uma coisa interessante que mostra os vários padrões ou modelos arquiteturais que você pode começar a pensar na aplicação usando essas soluções, né? BAS, FAS, API Gateway, arquiteturas de nanoserviços, microserviços. Então, isso se torna muito, muito fácil também utilizando esses novos conceitos.
E uma outra coisa que você pode fazer também, que é bem interessante, você pode criar event-driven pipelines, quer dizer, você pode criar chamadas, né, uma função como serviço, né, um desses Cloud Functions chama outro Cloud Function, que chama outro, então eles estão interligados. Como esse exemplo aqui, depois tenho o link completo, mas esse exemplo é um exemplo que tem completo de leitura de imagem, de uma leitura de texto de uma imagem, tradução desse texto e depois gravação dessa imagem em outro lugar para fazer um outro serviço. Então, ele tem todo o processo aqui. Quando uma imagem entra no storage, é feito um upload dessa imagem através, um usuário faz um upload da imagem, o Cloud Functions dispara a API de tradução, né, por aqui. Depois que ele dispara a API de tradução, ele usa as filas de mensagem para fazer todo o controle do disparo. Então, se tiver tipo, 1 milhão de pessoas fazendo essa coisa simultaneamente, ele vai usar a fila de mensagem para controlar esse processo. Depois ele faz o disparo também da API de visão, que faz a leitura do OCR, e depois ele salva, faz uma outra disparo de uma outra função para armazenar essa imagem em um outro lugar, por exemplo. Então, isso aqui é um pipeline, né? Ele faz uma única atividade do usuário, né? Que é subir uma imagem para a sua aplicação, vai disparar todo um processo que é um pipeline de funções, uma encadeada com a outra. Tá? Então, esse é um outro conceito e é outro modelo de padrão arquitetural de Functions as a Service que você tem, que são os Event-Driven Pipelines. Então, é interessante que você tem vários formatos. Né? Bom, só para reforçar, minha palestra está finalizando. Quem quiser depois entrar no Firebase, conhecer mais, você pode criar uma conta no firebase.google.com. É gratuito e ele tem vários serviços gratuitos e uma camada gratuita para aquilo que é pago. O Google Cloud Functions, que é o Function as a Service, ele está nesse endereço, que é o cloud.google.com/functions. Então, ele faz parte do Google Cloud, assim como o Firebase, né? Ele é uma parte do Google Cloud. Os Code Labs do Firebase estão nesse link aí. Depois vocês vão ter todos esses links. Eu vou passar o meu slide share, fica mais fácil. O tutorial do Google Cloud Functions, que tem todo esse pipeline de eventos, que você pode, inclusive, testar e subir para fazer e é legal que aí você usa outras coisas que são serverless também, que é o Google Cloud Vision API, o Translate API, Machine Learning API do Google, tudo isso também é serverless, né? Tá nesse tutorial aí. E esses slides já estão no meu SlideShare, que é slideshare.net/jpapo. Lá vocês já conseguem até fazer o download desses slides, e aí tem todos os links e as informações sobre esse novo paradigma, que é o serverless. Espero que tenha ajudado a facilitar o entendimento de vocês sobre essa nova visão de computação, que pode vir a se tornar o futuro da computação em nuvem. Então, acho que é uma coisa interessante a se conhecer e estudar. Está bem no início ainda, para todos os provedores de nuvem, né? É bem no começo, mas já existem algumas, inclusive, startups que estão praticamente desenvolvendo todas as suas aplicações no modelo serverless. Não tem nenhum servidor rodando, né? Roda tudo diretamente, né? Eles criam funções e eles não têm que gerenciar servidor nenhum, fica tudo dentro dos servidores desses provedores de nuvem grandes que estão criando essas soluções, ok? Então, é só para dar essa primeira visão. E aí tem vários links de artigos e papers que vocês podem buscar mais detalhes e informações. Pessoal, obrigado a todos. Tem tempo para...